Eu sou engenheira, analista de planejamento e orçamento desde 2006, ia falar 16, querendo diminuir minha idade. 2006, estou na AGU há 4 anos e estou como secretária-geral de administração. É um prazer estar aqui com vocês. É um imenso prazer, então, abrir essa live que tratará da saúde mental no âmbito da AGU. Esse é um assunto não só importante, mas urgente. Nos últimos anos, pudemos observar a crescente e válida preocupação da sociedade com saúde mental. A pandemia foi o principal fator a contribuir com que as doenças psíquicas ganhassem protagonismo e passassem a ser discutidas mais abertamente. O que pode-se dizer foi um passo muito importante pela liberdade que se adquiriu para falar do assunto e por esse não ser mais tratado como um tabu. A preocupação, contudo, é ainda mais latente considerando os dados da OMS e da pesquisa do Global Health Service Monitor, feita pela empresa Ipsos. Segundo a pesquisa, o Brasil é o país com mais pessoas ansiosas da América Latina, somando hoje 16 milhões de pacientes que sofrem com ansiedade e depressão. Além disso, os transtornos mentais viraram uma das principais preocupações de saúde para quase metade dos brasileiros. Essa taxa cresceu quase 3 vezes em apenas 4 anos. Essa preocupação não se restringe às famílias ou ao convívio social. Hoje, as instituições e o mercado já sofrem com esse novo cenário, por isso faz cada vez mais necessária a adoção de medidas que visem contribuir com um ambiente institucional respeitoso, integrado e sadio para os nossos colaboradores, membros e servidores. Afinal, isso resulta em uma melhor entrega de resultados à sociedade. Tais medidas só podem ser efetivadas quando fomentamos discussões como essas, que traçam novos caminhos rumo a melhorias comprovadamente importantes. Por isso, eu agradeço a todos que estão aqui presentes nessa live, em especial a doutora Yolanda Guindani, presidente do Simprofraz, Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, e ao nosso palestrante convidado, doutor Davi Cavalieri, mestre pela Universidade de São Paulo, professor da ENAP e detentor de amplo conhecimento sobre saúde mental, inclusive com obras publicadas. Estendo os agradecimentos também à Escola Superior da Advocacia Geral da União, que nos apoiou em mais essa iniciativa da Secretaria Geral de Administração, no âmbito do seu programa de promoção à saúde integral e qualidade de vida. E agradeço também à equipe da DEPRO, a Diretoria de Desenvolvimento Profissional aqui da SGA, na pessoa da Simone, nossa coordenadora geral de qualidade de vida, e a toda a equipe, ao restante da equipe. Antes de passar a palavra, eu sempre dou uma quebrada de protocolo, eu não leio só o discurso. Aliás, eu não gosto de ler discurso, mas esse aqui merecia ser lido. Agradeço a Andresa, que me ajudou. Estou aqui para dizer que, eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar para público da AGU, para dizer que eu tenho a honra de ser servidora pública. Eu estou aqui para servir. Eu sou muito feliz na AGU, eu já estou aqui há 4 anos, como eu disse antes. A AGU não é uma instituição qualquer, Eu já tenho um tempinho de estrada aí, já passei meu início da minha carreira no meu órgão de origem, que é o Ministério do Planejamento, fiquei lá 9 anos, depois já rodei em algumas instituições, mas a AGU não é um lugar qualquer. Não é um lugar qualquer pela missão, Primeiro começa a missão é nobre, Muito nobre. Não é uma instituição qualquer pelas pessoas, pela composição, pela diversidade, pela alta capacidade técnica, e não é um lugar qualquer pelo tamanho, também eu digo, Somos um município, somos 12 mil membros, servidores e colaboradores trabalhando nessa instituição. Então, eu tenho a honra de trabalhar aqui, tenho a felicidade, e eu sou uma servidora pública. Eu digo para todo mundo da minha equipe, eu estou SGA, eu sou uma de vocês, e eu tenho muita preocupação com o ambiente de trabalho, com a qualidade de vida, Esse não era um assunto primordial meu, nas minhas atribuições anteriores. Eu era coordenadora geral da CGPS, Planejamento Setorial, IES, era meu papel, prestação de contas, planejamento, PPA, mas esse novo mundo do trabalho, as mudanças que a gente vem sofrendo sempre foi um item que sempre me interessou, e o Márcio, que foi secretário-geral em 2019, com quem eu vim para a AGU, e era meu diretor ainda, Agora, só mudando um pouco a organização, de eu ser subordinada, agora ele é meu subordinado, essa coisa que a vida faz essas brincadeiras com a gente, mas ele me demandava, sempre que possível, estudar, e no âmbito do contrato da Gartner, que a gente tem, que é uma consultoria internacional
muito forte em TI, mas também tem essa consultoria em qualidade de vida, em futuro do trabalho, e eu sempre explorei esse assunto. E primeiro porque eu quero ser feliz no trabalho, e eu digo, eu quero que vocês também sejam. Né? Pessoas felizes, não é pensando, porque vai produzir mais, vai entregar mais, porque, né, como princípio de vida, né, que quem está do meu lado, meu próximo, esteja bem, esteja feliz, e agora, né, ter o espaço de trazer essa preocupação para o ambiente de trabalho, né, para a gente discutir, tratar, e a felicidade também de ter uma diretoria, né, que possa se dedicar minimamente a isso, uma coordenação geral a gente nunca teve. Foi um grande passo dado, né, a ideia da IEDA, nossa querida IEDA, que foi nossa secretária anterior. A instituição merece ter uma estrutura dedicada, a gente está começando, né, isso precisa ficar claro, muitos passos a serem dados para a gente organizar os processos de trabalho, os passivos que a gente tem, mas estamos começando, né, e é um ótimo começo estar aqui com vocês, doutor Davi. Então é isso, estou à disposição. Críticas, sugestões são sempre bem-vindas. Vou aproveitar e vou dizer, o projeto Cegonha veio de uma sugestão de uma advogada da União, que eu achei brilhante. Então, eu gosto de receber sugestões, críticas também, gente. Reclamação, vocês me ajudam quando eu recebo, porque aí eu percebo que tem algum processo de trabalho que não está rodando bem. Então, eu não sou uma pessoa melindrada com crítica, com sugestão. Fiquem à disposição para me procurar. Eu demoro um pouco para ler e-mail. Teams eu sou mais ágil, mas uma hora eu respondo. Então é isso, é um prazer. E aí, finalmente, eu passo a palavra, falo demais, né? Passo a palavra para Simone, nossa coordenadora geral de saúde e qualidade de vida no trabalho, da diretoria de desenvolvimento profissional, que conduzirá aqui, né, a palestra e mediará a discussão. Um ótimo dia, uma ótima palestra. Eu vou ficando aqui com vocês, tá bom? Obrigada, Elisa. Bom, antes de eu passar a palavra para o doutor Davi, eu reitero o pedido de que todos deixem seus microfones no modo mudo, e ao final da palestra nós vamos fazer um sorteio, então eu convido a todos que fiquem até o final. E também estou disponibilizando um formulário para que vocês preencham, para que vocês entrem nesse link e preencham, ok? Então, boa palestra para todos nós. E, doutor Davi, mais uma vez agradecendo a sua presença, eu passo a palavra para o senhor. Obrigado, Simone. Bom, queria primeiramente saudar todas as pessoas aqui presentes, né, que tiraram um tempinho para assistir a essa live de hoje sobre um tema tão importante, cumprimentar Elisa, Simone mais uma vez, Naira. Quero parabenizar a SGA por essa iniciativa, né, isso sinaliza que a instituição, a AGU, está dando a devida importância à saúde mental no ambiente de trabalho. Iniciativas como essa são extremamente relevantes. Eu tenho uma felicidade muito grande de ter sido convidado para participar, né, desse encontro de hoje, e ao mesmo tempo é uma responsabilidade enorme, porque eu me sinto escolhido, né, como um porta-voz daquilo que é mais importante na nossa instituição, que são as pessoas, né, que é o bem maior, né? A AGU ela é uma instituição, como a Elisa falou, uma instituição fantástica, tem uma missão que é extremamente importante no Estado brasileiro. Mas quem compõe a AGU, né, são exatamente as pessoas, né? A gente precisa valorizar quem faz parte, né, dessa força de trabalho que produz tantos resultados e tantos benefícios para a população do nosso país. Parabéns, SGA, pela iniciativa, isso é realmente muito, muito importante. Agradecer mais uma vez as pessoas que estão aqui presentes, temos bastante gente aqui participando, bastantes pessoas se inscreveram na Escola da AGU, a quem eu agradeço também pela parceria que fez com a SGA, né, para a gente poder estar aqui hoje para dialogar sobre esse tema, e que seja primeiro, assim, primeiro de inúmeros encontros, né, para a gente, quanto mais a gente dialogar sobre o tema, quanto mais a gente falar sobre saúde mental, mais alternativas a gente encontra, mais ideias surgem, mais soluções a gente pode encontrar em conjunto para esse problema que existe, né, na nossa instituição. Por melhor que seja a AGU, a gente não pode fechar os olhos
para o adoecimento psíquico que é existente na nossa instituição, né? Como eu vou falar durante o encontro de hoje, infelizmente, os transtornos mentais e comportamentais, eles vêm se consolidando como a principal, ou uma das principais causas de afastamento do trabalho no nosso órgão. Então, a gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar em conjunto para melhorar esse cenário. Isso vai reverter em benefícios que transcendem a esfera dos indivíduos, né? Todos vão ganhar, a sociedade vai ganhar, porque a prestação de serviço vai ser melhor também a partir do momento que as pessoas estiverem mais saudáveis no dia a dia do nosso trabalho. Então, vou pedir licença para vocês para compartilhar a tela, vou fazer uma apresentação para vocês. A Simone vai ser a mediadora do nosso encontro, como ela falou, e quem quiser interagir pelo chat, fique à vontade, que no final a gente bate um papo, tira algumas dúvidas e conversa, né? Como eu disse inicialmente, é um diálogo que a gente vai ter nesse encontro de hoje. Só um minuto enquanto eu compartilho. Então, só mais um minuto. Compartilhado. Compartilhado, mas ainda não está naquele... Só está na tela pequena. Certo, já vou resolver aqui. Permanece tela pequena. Uhum. Perfeito. Agora foi. Bom, gente, o título que eu escolhi para a nossa palestra de hoje, né? Como podemos construir uma cultura de saúde mental na AGU. Vou fazer uma breve apresentação, né? Eu sou Davi Valdetado Gomes Cavalieri, eu sou procurador federal, atualmente lotado na terceira região. Eu moro em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Eu sou professor dos cursos de Gestão e Apuração da Ética Básico e Avançado na ENAP, né? Na Escola Nacional de Administração Pública. Tenho desenvolvido alguns trabalhos, a minha pesquisa de mestrado pela Universidade de São Paulo teve como foco exatamente a saúde mental no ambiente de trabalho, e recentemente eu tive também um artigo selecionado para apresentação presencial no Congresso Internacional promovido pela Associação Norte-Americana de Psicologia. Foi uma honra muito grande, e venho, assim, seguindo essa caminhada já há algum tempo, desde o ano de 2019, e um dado que é importante, né, o que motivou, o que impulsionou essa minha dedicação por esse tema, a estudar saúde mental, estudar psicologia, estudar o ambiente de trabalho, foi a partir do momento em que eu tive um afastamento por motivo de saúde mental. Então, assim, essa vivência para mim foi fundamental, foi um impulso para conhecer melhor essa realidade, e desde então eu venho me dedicando, e é um caminho sem volta, que eu me tornei um apaixonado pelo tema, apaixonado pela psicologia, e venho buscando realmente ter isso como uma missão. Né? Como passei por isso, como sou um observador de equipes de trabalho, no âmbito não só aqui, também no âmbito privado, tenho observado muita coisa, estudado como que é o funcionamento das organizações. Eu venho buscado dentro aqui da AGU, encontrar alguns caminhos, conversar com pessoas, isso me proporcionou conhecer pessoas maravilhosas por conta da saúde mental. A Simone é uma delas. Enfim, tem várias pessoas que a gente vem conversando, tem muita gente que é interessada nesse tema, né? Então a gente tem que realmente fortalecer essa corrente, e que bom que temos tantas pessoas aqui acompanhando a live de hoje. Bom, em que contexto que eu estou trazendo esse tema, né, da construção de uma cultura da saúde mental na AGU? Como eu disse no início da minha fala, os transtornos mentais e comportamentais, eles vêm se consolidando já nos últimos tempos, não é de hoje, isso já vem desde antes da pandemia, como a principal causa de absenteísmo e presenteísmo na AGU. Só fazer uma distinção entre esses dois conceitos. O absenteísmo é o afastamento da pessoa do ambiente de trabalho, né? Quando a pessoa ela tira uma licença saúde, nesse caso, em virtude de algum problema de adoecimento psíquico. O absenteísmo é um indicador mais objetivo, né? Nós temos, nos últimos tempos, tantas pessoas, o percentual X de pessoas que se afastam em razão de problemas de saúde mental. O presenteísmo é um problema tão grande, ou quiçá maior do que o absenteísmo, que é quando a pessoa, mesmo estando adoecida, ela permanece trabalhando. Então, a saúde mental, ela acarreta esses dois tipos de problema numa organização de trabalho, tanto o afastamento, quanto a permanência de uma pessoa adoecida. E nós temos isso em grande escala na AGU, em várias organizações, não só aqui no Brasil, como no mundo. Isso se deve muito em virtude de a saúde mental ainda ser um tema carregado de estigma, carregado de preconceito. Existe até um termo utilizado
para definir esse estigma, que é a psicofobia. Infelizmente, na nossa sociedade, a ajuda psicológica, ao longo do tempo, ela foi muito associada à incapacidade do indivíduo, à fraqueza, ou mesmo à loucura. Então, nessas últimas, ao longo do tempo, né, sempre se viu a psicologia, infelizmente, a ajuda psicológica, com muito preconceito. Né? Isso está muito forte ainda no ambiente de trabalho, infelizmente. No momento que uma pessoa se afasta em virtude de um adoecimento psíquico, você tem notícia sobre isso, são muitos comentários, e eu já observei isso na prática. As pessoas tratam isso de uma maneira, muitas vezes, pejorativa, né? Como se isso fosse um problema exclusivamente individual. Não, a pessoa está com transtorno de ansiedade, está com transtorno depressivo, então ela que não consegue se adaptar, então ela não é capaz de estar com a gente na nossa equipe de trabalho, ou muitas vezes as pessoas são acusadas de utilizar isso como subterfúgio, né? Não está querendo trabalhar, então pegou um atestado de saúde mental, utiliza aquele termo extremamente pejorativo, está de mimimi, não está aguentando trabalhar. Enfim, infelizmente, isso ainda é muito presente, a gente sabe disso, né? A gente precisa reconhecer que isso acontece, infelizmente, na realidade. E isso faz com que esse preconceito ganhe um tamanho tão grande que muitas pessoas, mesmo estando adoecidas, mesmo reconhecendo a existência dos sintomas, ou mesmo com um diagnóstico já relacionado à saúde mental, ela não procura ajuda. Ela não se afasta do trabalho, ela não procura ajuda psicológica, justamente para não ter esse rótulo empregado sobre si. Então, esse problema, ele é muito complexo. Então, a gente, quando fala de saúde mental no trabalho, não é só a questão do afastamento. Muitas pessoas estão adoecidas, muitas pessoas se recusam a procurar ajuda para não ser rotuladas, para não perderem oportunidades, porque muitas vezes a pessoa se afasta do trabalho e depois, no retorno, ela já não consegue ter as oportunidades, uma perspectiva de crescimento como tinha antes, justamente por conta desse rótulo que muitas pessoas ainda, infelizmente, empregam nas pessoas que têm algum problema de ordem psicológica. O que é um paradoxo muito grande, porque hoje em dia é raríssimo a gente não conhecer, não ter alguém, um amigo próximo, algum familiar que já tenha passado por esse tipo de problema, ou nós mesmos, como eu já falei inicialmente, né, já passei por um episódio, já tive um afastamento do trabalho por conta disso. Então, é um problema que faz parte do dia a dia de todas as pessoas, né? Sobretudo depois da pandemia, como a Elisa bem falou, isso é um efeito colateral muito grande. Nós estamos mais ansiosos, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. A síndrome de burnout, que é síndrome de esgotamento em razão do trabalho, no Brasil, ela tem crescendo de forma muito grande, assim, em passadas largas. O Brasil está em primeiro lugar no ranking de burnout no mundo. Então, a gente tem que ter a consciência de que esse problema existe e encarar de frente, né? Um outro dado que é importante trazer para esse contexto, o aumento de home office na AGU. Já vinha crescendo antes da pandemia e, após a Covid-19, se tornou uma realidade de uma maneira até majoritária, né? A gente tem um percentual muito grande de pessoas em teletrabalho e isso, com certeza, trouxe consequências para a vida das pessoas, né? Essa mistura, né? O trabalho invadiu espaços e tempo que eram destinados para outras coisas, as pessoas estão mais isoladas, existe esse desafio também da gente gerenciar, né? Quem trabalha com coordenação de equipes, gerenciar uma equipe de trabalho remoto, porque o ambiente físico, em inúmeras equipes no âmbito da AGU, não existe mais. A gente perdeu aquele ritual mesmo do ambiente físico de trabalho e é um grande desafio, né? Como lidar com isso? E também um gatilho para situações envolvendo a saúde mental e precisa ser contextualizada. Então, a primeira reflexão que eu trago aqui para todos nós é essa necessidade de reconhecer, nós precisamos reconhecer que o adoecimento psíquico na AGU é também um problema organizacional, né? Não é um problema estritamente individual. Existe uma questão individual, com toda certeza, mas é um problema também organizacional, e eu vou explicar por que também é um problema organizacional. A gente precisa reconhecer, a gente tem um problema, então o primeiro passo diante de qualquer problema que a gente tenha na vida, se a gente quer resolver, primeiro a gente tem que reconhecer que ele existe. E no caso do adoecimento psíquico na AGU, não é demérito para a instituição reconhecer isso.
A gente quer melhorar, a gente precisa melhorar, a gente tem que valorizar as pessoas. Então, o primeiro passo é a gente reconhecer que existem coisas para serem tratadas, coisas para melhoradas, e esse é um problema organizacional. Senão a gente acaba colocando ali debaixo do tapete e a bola de neve só vai crescendo, né? Como a gente teve recentemente um exemplo no Ministério Público aqui de São Paulo, que assim, escancararam vários casos, inclusive de suicídio, e uma das declarações que foram dadas quando se perguntou ao Ministério Público de São Paulo é que esses problemas são estritamente individuais. Isso não é verdade, a realidade não é essa. Adoecimento psíquico é um problema individual, sim, mas também é um problema organizacional, então a organização precisa se engajar para resolver essa questão. Bom, por que então que também isso é um problema organizacional? Falar rapidamente para vocês sobre os fatores psicossociais no ambiente de trabalho. Não é um tema novo, tanto que a OIT, na década de 80, em 1984, definiu fatores psicossociais como as interações individuais ou coletivas entre ambiente de trabalho, conteúdo de trabalho, condições organizacionais e capacidades e necessidades dos trabalhadores, as quais podem influenciar a saúde, o desempenho e a satisfação no trabalho, como mostra essa figura. Então, são interações entre todas essas questões aqui que podem influenciar ou repercutir no ambiente, no desempenho no trabalho, na saúde e também na satisfação no trabalho. E esses fatores, eles não são apenas negativos, né? Tem muitos autores que dão uma ênfase muito grande a fatores negativos, como se o trabalho fosse somente uma fonte de sofrimento, uma fonte de adoecimento. E a gente sabe que não. O trabalho, ele é paradoxal. Ele pode constituir realmente uma fonte de sofrimento, de angústia, de frustração ou mesmo de adoecimento, mas também pode ser uma fonte de saúde, uma fonte de pertença, uma fonte de satisfação, de realização, de felicidade do indivíduo. A gente sabe que o trabalho, ele exerce um protagonismo na nossa vida. A gente passa a maior parte do tempo desempenhando, então não a maior parte do tempo, mas a gente passa um tempo muito grande do nosso dia, um tempo muito grande assim da nossa vida trabalhando. O trabalho, ele inclusive, um pouco da identidade dos indivíduos, né? A gente vai se apresentar para alguém e falar, não, pô, sou Davi, sou procurador federal. Então, isso faz parte, né, da constituição da identidade do indivíduo, como o de Jure fala, né, na literatura da psicodinâmica do trabalho. Então, assim, o trabalho, ele pode ser uma fonte de realização. Quando a gente tem um ambiente de trabalho positivo, o trabalho, ele pode ser um importante aliado para a saúde mental positiva dos indivíduos, né? Então, assim, a gente tem que ter isso em mente. Os fatores psicossociais, eles podem ser tanto negativos como também positivos. Os fatores negativos, eles são conhecidos como riscos psicossociais, né? São os fatores que contribuem ou causam adoecimento psíquico nos profissionais dentro de uma organização. E a gente tem inúmeros exemplos, eu citei aqui 6 exemplos, para a gente ter uma noção de como o que são, né? Quais são os exemplos desses riscos psicossociais. Então, inclusive, durante a minha pesquisa de mestrado, eu fiz uma entrevista qualitativa com membros da Procuradoria-Geral Federal, que é o órgão que eu trabalho, e pude apurar ali a existência de alguns desses riscos psicossociais no ambiente de trabalho da PGF. Então, vamos lá, temos a sobrecarga quantitativa, né, que é aquele volume de trabalho muito grande, assim, a quantidade excessiva. Um outro risco psicossocial, um exemplo, a carga qualitativa insuficiente, né, quando o trabalho é extremamente repetitivo, não demanda o exercício de criatividade dos indivíduos, é uma coisa muito maçante, muito repetitiva, então essa carga qualitativa insuficiente, uma subcarga qualitativa, também é considerada como um risco psicossocial. Falta de autonomia sobre o trabalho, né, como trabalhador, ele simplesmente segue cegamente as ordens que são dadas em relação ao trabalho, então ele tem um nível baixo de autonomia, não consegue assim, ter um controle mesmo sobre o trabalho que ele exerce, não só em relação a horários, mas também o trabalho em si que é desenvolvido por esse profissional. Então, a falta de autonomia, ela também é um risco psicossocial, pode levar a pessoa ao adoecimento. Liderança e ambientes
tóxicos. O ambiente de trabalho, ele é muito importante, ele é protagonista nessa questão que eu falei, de como que o trabalho o que o trabalho vai exercer na vida da pessoa, né? Se vai ser uma fonte de realização, uma fonte de adoecimento. Um ambiente tóxico é considerado, assim, por inúmeras pesquisas científicas, que é um fator que gera adoecimento em larga escala, assim como uma liderança tóxica, né? Uma liderança que não tem essa veia humana mais desenvolvida, aquela liderança caracterizada por um controle excessivo, vigilância, liderança que pratica condutas de assédio no ambiente de trabalho. Saiu até um estudo no começo desse ano, acho que foi em janeiro, dizendo que uma liderança, ela exerce uma influência na saúde mental do indivíduo tão forte quanto um cônjuge. Então, uma liderança, a liderança, ela realmente protagoniza ali, exerce um protagonismo e uma influência muito grande na saúde mental dos indivíduos. Então, se a liderança é tóxica, a gente pode ter certeza que a equipe de trabalho vai ser um cenário de adoecimento. A ausência de pertencimento também é um risco psicossocial muito relevante, né? Quando a gente não se sente, não vê utilidade no trabalho que a gente exerce, não se sente pertencente a uma organização. Isso acontece muito quando o trabalho das pessoas não é reconhecido, não é valorizado, existe uma falta, uma escassez de comunicação, isso causa uma ausência de pertencimento, a pessoa não sabe ali, não se sente pertencente à organização, e isso pode ser. E, por último, aqui dos exemplos que eu citei, a gente tem o assédio, que é um problema gravíssimo nas organizações de trabalho, seja ele assédio sexual, assédio moral, ou mesmo assédio organizacional. E aí eu registro aqui que a AGU recentemente criou um comitê de combate ao assédio, isso é muito, muito importante. O assédio, ele precisa ser combatido em todas as suas formas e com toda a força. O assédio, ele é uma fonte muito grave de adoecimento psíquico nas nossas organizações. É um risco psicossocial extremamente forte. E já os fatores positivos são aqueles que trazem influência positiva na saúde dos trabalhadores dentro de uma organização. Lembrando que saúde mental positiva não se resume a uma ausência de doença. Não é porque eu nunca tive um diagnóstico de um transtorno mental comportamental que eu tenho uma saúde mental positiva. Não, saúde não é ausência de doença, né? Então, a gente precisa trabalhar esses fatores positivos para que realmente haja uma influência, o trabalho tenha uma influência positiva na saúde dos trabalhadores, as pessoas estejam num patamar de saúde que seja positivo, não meramente uma ausência de um diagnóstico médico. Quais são os exemplos desses fatores? A gente tem bem-estar no trabalho, comunicação não violenta. Comunicação é a base de toda relação. Todas as relações humanas. A comunicação, se ela é bem feita, se é uma comunicação assertiva, uma comunicação sincera, uma comunicação não violenta, a repercussão é muito positiva nas relações. E no trabalho, principalmente. Se a gente tem um ambiente de trabalho em que a comunicação é violenta, a gente tem conflitos interpessoais a todo momento, a gente tem uma fonte de adoecimento constante. Por outro lado, se a comunicação é feita de uma forma assertiva, de uma forma genuína, não violenta, a gente consegue resultados impressionantes. O poder da comunicação, ele é incrível em qualquer relação humana. Um outro fator importante, equilíbrio do trabalho e vida pessoal. Eu coloquei entre parênteses aí o direito à desconexão. Nós estamos vivendo hoje em dia uma interconectividade. Hoje em dia o nosso celular, a gente passa assim, muito tempo do dia conectado, então, e em relação ao trabalho. O WhatsApp virou um aplicativo de trabalho, muitas vezes, mesmo que a gente não tenha um celular, um WhatsApp que seja exclusivamente para isso, então mistura ali o pessoal com o profissional. Os e-mails a gente pode acessar a todo momento, mas a gente precisa ter um equilíbrio. E o direito à desconexão surgiu exatamente por conta disso. Surgiu na França há poucos anos. Na Europa já existem países que têm legislação prevendo, estabelecendo, positivando esse direito à conexão. No Brasil ainda não existe uma lei a respeito, mas isso não impede que a gente trabalhe em prol disso. Como? Respeitando a desconexão do colega, do outro,
e respeitando o nosso próprio direito à desconexão. Né? A gente não passa o dia inteiro olhando e-mails de trabalho, coisas relacionadas ao trabalho, porque se a gente gasta uma energia tão grande no trabalho, a gente acaba deixando outras áreas que são tão importantes quanto na nossa vida, um pouco de lado, né? E isso traz uma repercussão negativa. Né? Então, a gente precisa ter isso em mente, nós precisamos equilibrar o trabalho e a vida pessoal. Nós temos tempo para tudo na vida, a gente não pode desequilibrar essa balança. Claro que a vida não é uma coisa equilibrada, certinha, a vida ela é bela, mas ela é muitas vezes dura, a gente tem problemas assim, ao longo de toda a vida, mas quanto mais a gente tiver isso em mente, puder trabalhar esse equilíbrio, maior vai ser o nosso grau de satisfação, e isso, sem dúvida nenhuma, é um fator positivo. Outra questão, reciprocidade e reconhecimento. Reconhecimento é muito importante, né? Todo ser humano gosta e tem necessidade de reconhecimento, e no trabalho isso daí não é diferente. Então, quanto mais reconhecimento a gente tiver, quanto mais valorização a gente tiver, e uma valorização que não é uma valorização financeira, não, uma valorização de valor mesmo. Olha, assim, seu trabalho tá bom, você está indo muito bem nessa atuação, nessa aqui também, você pode melhorar nesse e naquele sentido. Então, assim, esse reconhecimento gera pertencimento. Ele é um fator positivo, ele, sem dúvida alguma, traz uma influência positiva na saúde dos trabalhadores. E, sem dúvida nenhuma, isso está ligado à comunicação. A gente precisa comunicar, reconhecer, dar esse reconhecimento aos trabalhadores, utilizando uma comunicação bem feita. Relacionamentos saudáveis também. Quando a gente está num ambiente em que os relacionamentos são bacanas, a gente tem um bom trato com os colegas, sem dúvida nenhuma a gente tem mais prazer, mais satisfação no trabalho, e esse é um fator positivo também que precisa ser mencionado. E, por último, a satisfação no trabalho. Quando a gente trabalha satisfeito, eu acho que cada um desses itens aí se comunicam. Né? Se a gente tem relacionamentos saudáveis, se a gente tem essa reciprocidade, reconhecimento, se a gente consegue se desconectar também nas horas devidas, consequentemente, a satisfação no trabalho vai ser maior. Se a gente puder também ser alocado em funções que estão mais de acordo com o nosso perfil, com as nossas capacidades, com as nossas consequências, com as nossas competências, desculpe, o nível de satisfação vai ser mais alto. E isso traz uma influência também muito positiva na saúde dos trabalhadores. Bom, como que a gente pode, então, identificar esses fatores? Tanto os fatores positivos quanto os negativos. Comunicação é tudo, então a gente precisa escutar as pessoas e criar um ambiente de trabalho que seja psicologicamente seguro. A gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa se comunicar. Né? E a segurança psicológica, que é um conceito que eu vou falar um pouco mais à frente, ela diz exatamente isso. Um ambiente psicologicamente seguro é um ambiente em que as pessoas se sentem livres, confortáveis para falar, para dar opiniões, para fazer críticas a determinadas situações que estejam em curso, fazer pedidos, dar opiniões, dar sugestões, enfim, qualquer tipo de questão relacionada ao trabalho. Se as pessoas estão num ambiente em que elas se sentem livres e confiantes, que, por exemplo, não vão sofrer nenhum tipo de retaliação pelo simples fato de dar sua opinião, isso é um ambiente com segurança psicológica. É um ambiente de uma organização sem medo. É o título do livro da Amy Edmondson, fala exatamente sobre isso. Ela é autora, ela é pioneira nesse tópico, né, de segurança psicológica. Nesse livro, Organização Sem Medo, ela define segurança psicológica dessa forma. O contrário disso é uma organização com medo. É uma organização em que o silêncio predomina. As pessoas não se sentem confortáveis para dar opinião, elas têm medo de serem retaliadas, têm medo de serem punidas, e as consequências são muito graves. Porque as pessoas, num ambiente desse, um ambiente com medo, além de terem uma possibilidade maior de adoecimento, a organização perde muito, porque perde inovação, as pessoas não vão dar ideias, não vão dar sugestões, então, assim, perde oportunidade de crescimento, perde oportunidade de aprendizado, oportunidade de inovação. Então, isso é um conceito que vem se expandindo, embora não seja um conceito tão novo, hoje em dia se tornou um conceito que está até na moda, e isso não é ruim. Que bom que tantas pessoas, tantas organizações estão atentas hoje em dia para esse conceito de segurança psicológica. Então, para ouvir as pessoas no ambiente de trabalho, para a gente escutar as pessoas, identificar
quais são esses fatores existentes no ambiente de trabalho, se tem fatores negativos, se tem fatores positivos, a gente tem o exemplo de pesquisas periódicas de clima organizacional e de qualidade de vida no trabalho, né? Tem metodologias já próprias para isso, então essas pesquisas elas são muito importantes para a gente ter uma noção do que acontece. Vamos pegar uma equipe de trabalho, vamos ver como é que está o nível de clima organizacional, nível de qualidade de vida no trabalho, vamos ouvir as pessoas, vamos ouvir as lideranças, vamos ouvir os liderados. A gente precisa saber, a gente precisa escutar o que acontece no dia a dia, quais são as percepções das pessoas, para que aí sim a gente tenha um diagnóstico. Não tem como a gente dar um tiro no escuro, não, vamos implementar tais medidas numa equipe sem saber exatamente o que se passa lá dentro. Então a gente precisa desses dados, né, para aí sim estabelecer, construir políticas, implementar projetos, programas. Então essas pesquisas elas são fundamentais. O diálogo, como falei, ele precisa ser uma rotina na organização, a gente precisa ter isso, não só na organização como na vida, né? Quanto mais a gente se comunica, quanto mais a gente puder falar, ter liberdade para falar, os frutos vão ser cada vez mais positivos. E um outro exemplo também, que é importante para identificar esses fatores, é monitorar periodicamente os índices de absenteísmo. Infelizmente, não estou falando exclusivamente da Advocacia Geral da União, mas em muitas organizações públicas e privadas, e eu tive experiência durante a minha pesquisa de mestrado, busquei índices de absenteísmo em inúmeros órgãos e entidades públicos. Esses dados, eles não são devidamente consolidados em muitas instituições. Então, e isso é um erro muito grave, a gente precisa saber, né? Precisa ter a quantidade de pessoas que se afastam por adoecimento psíquico numa organização para a gente saber como trabalhar isso, é um indicador objetivo. Ele não fala tudo a respeito do adoecimento, mas a gente precisa saber o tamanho disso, né? Está crescendo, não está crescendo, diminuiu, isso daí é um indicador interessante. Então, a gente precisa ter acesso a esses dados. A gente precisa saber qual que é o quantitativo de pessoas que está adoecendo, que está se afastando por conta de adoecimento psíquico. Senão a gente fica como se a gente estivesse endividado sem saber o tamanho da dívida. Então, a gente precisa saber, primeiro, o que está acontecendo aí, quais são esses números, para ter uma margem de como trabalhar. Então, esses 3 exemplos são importantes para a gente identificar os fatores psicossociais. E como a gente pode gerenciar esses fatores? Bom, como eu reforcei desde o início dessa minha fala, adoecimento psíquico, ele não é um problema exclusivamente do indivíduo. Ele é sim, mas também existe ele também é um problema relacionado à organização do trabalho. Então, se a gente está num ambiente de trabalho em que existem casos de adoecimento, que as causas do adoecimento elas são multifatoriais. Talvez o trabalho ele nem seja o protagonista, assim, ou a causa mais relevante desse adoecimento, mas pode ser, ou pode ser uma delas. Então, a gente tem que ter intervenções individuais, que são aquelas que modificam o sujeito, inúmeras disponíveis para todos nós, psicoterapia, yoga, mindfulness, atividades físicas, enfim, tem várias, a gente exercitar, hobbies, música, tem muita coisa disponível, e é importante a gente ter esse autocuidado. Então, intervenções individuais são muito importantes, e a organização pode estimular também que as pessoas elas tenham esse autocuidado, mas também existem as intervenções organizacionais, que elas buscam modificar o ambiente estressor. Então, são exatamente essas intervenções combinadas que modificam o indivíduo e modificam o ambiente que fazem com que haja uma redução dos níveis de estresse ocupacional e uma prevenção do adoecimento psíquico, também a promoção da saúde mental. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um ambiente de trabalho, uma pessoa se afastou, a gente tem uma noção de que o ambiente de que o trabalho é uma das causas desse afastamento do indivíduo. Se a gente não modificar o ambiente, por mais que o sujeito ele tenha buscado tratamento, buscado ajuda, mas se ele retorna ao trabalho e encontra o ambiente daquela mesma forma, sendo um ambiente, como eu disse anteriormente, um ambiente tóxico, a chance de voltar a adoecer é muito grande. Não só daquela pessoa, como também daquelas outras que fazem parte daquele ambiente. Então, a gente precisa combinar essas intervenções individuais e organizacionais, e aí a instituição precisa assumir esse compromisso.
Porque as intervenções organizacionais são de responsabilidade de quem? Da organização. A gente tem que assumir essa responsabilidade, e aqui eu não estou dizendo que a gente precisa apontar quem é o culpado pelo adoecimento. Não, mas somos todos responsáveis, é um compromisso, é uma demanda de todos nós, de todas as pessoas, né? Como a Elisa falou no começo da palestra, são 12 mil pessoas, então é um compromisso que tem que ser assumido por todos, né? Assim, a gente só vai ter resultados concretos, resultados relevantes nessa busca por uma cultura de saúde mental, se houver realmente o compromisso de todos nós. Então, a organização, ela é responsável para a implementação dessas medidas, para realizar um trabalho preventivo, né, que é muito mais eficaz do que aquele trabalho já depois que uma pessoa adoece. A gente precisa trabalhar um ambiente para que haja uma prevenção, para que esses riscos psicossociais sejam mitigados e os fatores psicossociais positivos sejam exaltados, sejam mais presentes no ambiente de trabalho. Então, prevenção, ela é tudo. A gente precisa trabalhar muito forte nisso. E coloquei nessa tela também essa norma ISO 45003 de 2021, é uma norma que trata exatamente do gerenciamento de fatores psicossociais numa instituição. É uma norma global, que serve como uma diretriz, ela é bem interessante, completa, tem algumas lacunas, mas é um norte bem interessante. Então, a gente não tem uma escassez de normas, de uma orientação normativa para fazer esse gerenciamento. A gente tem essa ISO 45003, existem cursos aqui no Brasil relacionados à matéria, a própria ABNT, ela oferece um curso especificamente sobre a ISO 45003, então, assim, a gente tem um caminho, assim, a gente tem uma diretriz normativa que pode ajudar bastante nesse caminho. Bom, é possível, gente, com certeza é possível, desde que seja construída uma cultura de saúde mental na AGU. A cultura organizacional é o que é o conjunto de elementos simbólicos que representam as normas, crenças e valores da organização. São capazes de influenciar a forma de pensar, de agir e de sentir dos colaboradores que fazem parte da instituição. Como que é a cultura organizacional na AGU? A AGU é um órgão imenso, como a Elisa falou no começo, é muito grande, é um órgão assim, de proporções gigantescas. Mas é uma pergunta para a gente refletir. Qual que é a cultura organizacional dentro da AGU? Quais são os valores que compõem a nossa instituição? Nossa instituição tem uma missão que é primordial, assim, ela é determinante para o fortalecimento do Estado brasileiro. A gente sabe disso. Então, a gente pensa em AGU, a gente pensa em políticas públicas, a gente pensa em inclusão, pensa em inovação, pensa em diversidade, pensa em democracia, mas sem a inserção da saúde mental na nossa cultura organizacional, os demais valores eles acabam perdendo sentido. Né? De que adianta a gente ter resultados fantásticos, resultados assim, recuperações bilionárias de crédito, políticas públicas cada vez mais elaboradas, a inovação dentro dos nossos processos de trabalho cada vez mais presentes, a gente com incremento de inteligência artificial, processos de trabalho mais dinâmicos. Se a gente tiver um quadro de adoecimento que for crescente, isso é uma conta que não fecha. Inclusive, se nós conseguirmos construir uma cultura de saúde mental, todos esses valores, todos esses resultados vão se tornar ainda maiores. Então, reforço aqui a necessidade que nós temos de valorizar aquilo que a gente tem de mais precioso, que são as pessoas. Nós precisamos valorizar esse capital humano. Isso é uma tendência que vem crescendo cada vez mais no meio corporativo, na iniciativa privada, em alguns órgãos públicos, e a gente precisa assumir esse compromisso dentro da Advocacia Geral da União. Bom, e como que a gente pode colocar isso em prática? Reflexão é muito importante. A gente tem feito muitas reflexões durante esse encontro de hoje. Né? A reflexão tem que ser uma coisa permanente na nossa vida, mas ela não pode ser desacompanhada de ação. Reflexão fundamental, mas a gente precisa de agir, a gente precisa colocar alguma coisa em prática. A gente já tem algumas ações que são muito relevantes implementadas aqui no âmbito da AGU. Eu não tenho conhecimento de todas, mas faço questão de mencionar aqui. Ontem mesmo, um psicólogo lá do Ceará, o Ivo Studart,
me apresentou um projeto que é feito lá na 5ª região, né, capitaneado por ele, pelo Fábio Campelo, que faz um trabalho muito importante, que tem trazido frutos legais na 5ª região. Na 3ª região, a Procuradoria Regional Federal da 3ª região tem aqui o Humanizações, que é um projeto muito bacana também, que vem crescendo nos últimos anos. Conheci há pouco tempo, mas fiquei muito bem impressionado. No âmbito da SGA, a gente tem aqui o AGU Mais Vida. Na PGFN, nós temos um programa de saúde mental, uma construção que foi feita em parceria com a Faculdade de Medicina da USP, né, com a Selma Lankman, que é uma sumidade em matéria de saúde mental no trabalho, né, um programa que foi apresentado pela Beatriz, tem a presença do Cristiano também, que é um psicólogo que tem feito um trabalho incrível da PGFN. PGFN, faço questão de ressaltar também que vem fazendo um programa de saúde mental que precisa servir realmente como um exemplo para se expandir no âmbito da AGU. Nós temos também relatórios da ANAF, do Simprofaz. Então, assim, existem trabalhos já em curso, né, relacionados à saúde mental no âmbito da Advocacia Geral da União, mas a gente precisa fazer com que esses trabalhos tenham holofote, eles transcendam o âmbito do local em que eles foram construídos. A gente precisa compilar, precisa reunir todos esses trabalhos e evoluir, caminhar juntos, construir novas alternativas. E qual que é a sugestão que eu dou nesse momento? Não existe cartilha, né? Quando a gente fala de saúde mental, não tem como eu chegar aqui para vocês e falar, bom, vamos fazer isso, isso e isso e está tudo resolvido. Não, isso é uma construção que demanda um esforço permanente, um trabalho contínuo e demanda um comprometimento de todas as pessoas. É algo que a gente só vai conseguir construir realmente na nossa instituição se for um trabalho conjunto. Então, a ideia que eu trago aqui de uma ação é uma implementação de um programa de integridade em saúde mental no trabalho aqui na Advocacia Geral da União. Por que um programa de integridade? Bom, trago para vocês essa noção de que os programas de integridade, embora eles tenham ganhado essa popularidade no Brasil a partir, principalmente, da lei anticorrupção, os programas de integridade, eles não se limitam a combater a corrupção. O programa de integridade não serve, embora essa agenda seja extremamente importante, extremamente relevante, mas os programas de integridade, eles não se limitam a combater a corrupção. Os programas de integridade, esse é um conceito que eu trago na minha pesquisa de mestrado, eles são um instrumento autopoético, né, um instrumento permanente de governança que, com base na avaliação e gestão dos riscos, permite a estruturação de processos e decisões voltadas para prevenir, detectar e reparar condutas indesejadas, bem como moldar os valores orientadores e criar um ambiente que valorize o comportamento eticamente sólido dentro de qualquer tipo de organização, com um senso de responsabilidade compartilhada entre todos os respectivos setores e colaboradores. E, felizmente, o nosso legislador vem acompanhando essa ideia de que os programas de integridade, eles não se limitam a combater a corrupção, são um instrumento de governança, um instrumento que tem um potencial muito grande de moldar os valores orientadores de uma organização, né? Então, um instrumento que está relacionado à cultura organizacional. Então, se a gente quer criar uma cultura de saúde mental, se nós queremos construir essa cultura dentro da AGU, os programas de integridade, eles podem ser um importante aliado nesse processo. Nós temos, por exemplo, o decreto 11.129 de 2022, né, que trouxe um novo regulamento para a lei anticorrupção. Ele define programa de integridade, dessa forma como está colocado aí na tela, e o inciso 2º, ele fala de forma bem clara, os programas de integridade, eles têm o objetivo de quê? De fomentar e manter uma cultura de integridade organizacional. E já o decreto, agora mais recente ainda, de 16 de maio de 2023, o decreto 11.529, ele define programas de integridade como conjunto de princípios, normas, procedimentos e mecanismos de prevenção, detecção e remediação de práticas de corrupção e fraude, de irregularidades, ilícitos e outros desvios éticos de conduta, de violação ou desrespeito a direitos, valores e princípios que impactem a confiança, a credibilidade e a reputação institucional. Programas de integridade, então, eles têm potencial de
Moldar os valores, criar uma cultura organizacional, então trazer a saúde mental, inserir a saúde mental definitivamente na cultura organizacional dentro da AGU. E eu trago aqui realmente uma proposta de implementação, que pode ter um impacto muito positivo no momento que foi implementado o programa de integridade em saúde mental no trabalho na AGU. Isso por si só, claro que não vai ser o suficiente, mas a implementação ela já vai trazer um impacto, já vai demonstrar um comprometimento institucional, vai poder reunir todas essas ações e tantas outras que existem dentro da AGU que tem relação com saúde mental no trabalho, e ela pode ser implementada a partir dos seguintes pilares estruturantes que eu trago aqui para vocês: comprometimento e apoio das lideranças, instância responsável pelo programa, gerenciamento de fatores psicossociais, segurança psicológica, boas práticas, capacitação permanente e monitoramento contínuo. Comprometimento e apoio das lideranças é considerado o primeiro pilar de qualquer programa de compliance, qualquer programa de integridade, né? Eles utilizam aquela expressão que o tom vem do topo, né? Tom from the top. Então, o líder de uma organização, a alta direção, ela é um exemplo a ser seguido, né, por todos os colaboradores. Então, esse comprometimento e apoio das lideranças é fundamental para o sucesso de qualquer programa de integridade. E se nós estamos falando de programa de integridade em saúde mental no trabalho, é imprescindível que haja um comprometimento e apoio dos líderes máximos da AGU. Citá-los nominalmente aqui: Jorge Messias, Anelise Almeida, da PGFN, Cristiano Coser, do Banco Central, Marcelo Eugênio, da PGU, Adriana Venturini, da PGF. Precisam demonstrar um comprometimento com essa causa, com essa agenda que é a saúde mental no trabalho. Se a gente quer construir uma cultura de saúde mental, os dirigentes máximos da AGU precisam demonstrar um apoio que não seja um apoio meramente retórico. Não é simplesmente falar saúde mental é uma causa importante, eu apoio. Não, é o comprometimento comportamental. As palavras são importantes, sem dúvida nenhuma, mas os comportamentos, muitas vezes, dizem muito mais. Então, assim, esse compromisso, ele precisa ser um compromisso comportamental dos dirigentes máximos da instituição, e eu tenho certeza que, a partir do momento que isso acontecer, de uma forma clara, de uma forma expressa, isso vai reverberar por toda a instituição, por todos os segmentos. E, como dissemos anteriormente, somos mais de 12 mil pessoas, né, que demandam por essa causa, e a gente precisa que haja o comprometimento dessas lideranças. E aqui eu coloco algumas ações recomendadas: a divulgação de mensagem oficial de apoio à causa, com ampla divulgação e reiteração periódica nos canais de comunicação institucionais, a realização de um evento público anunciando a implementação do programa, o apoio institucional, explicando como se dará o funcionamento dos trabalhos, mostrar-se presentes e atentos ao programa, elogiando as boas estratégias e fazendo referência a comportamentos preventivos, né? Essa presença nas ações relacionadas ao programa é fundamental. Como disse anteriormente, tem que ser um compromisso comportamental das lideranças. Participar de reuniões em que são discutidas as questões relacionadas à saúde mental no ambiente de trabalho, promover e estimular a participação ativa por parte dos profissionais no que diz respeito à definição de estratégias e políticas de saúde mental no trabalho. Comprometimento e apoio das lideranças. No momento que houver, por parte dos dirigentes máximos, com certeza todas as demais lideranças na AGU vão seguir o mesmo caminho. Tem esse exemplo a ser seguido. Segundo pilar estruturante, uma instância responsável pelo programa, né, que deve ter autonomia para tomar decisões e implementar as ações necessárias para o correto funcionamento do programa, bem como para apontar mudanças necessárias e reportar questões relevantes às lideranças. Ações recomendadas: a criação ou designação de um órgão já existente para ser a instância responsável pelo programa, publicação oficial de atos relacionados ao órgão, como composição, objetivos, atribuições, plano de trabalho, entre outros, e divulgação de informativos mensais contendo uma síntese dos trabalhos. Transparência, fundamental. A gente não basta saber que o programa existe, né? Todos nós precisamos acompanhar os trabalhos, e isso é fundamental. Quanto mais transparência houver, melhores são os resultados e maior é a participação e o envolvimento de todas as pessoas
dentro da instituição. Gerenciamento de fatores psicossociais, um terceiro pilar. O programa, como a gente já falou um pouco lá atrás. O programa, a instância responsável do programa deverá estimular a consulta, a participação e o engajamento contínuo das pessoas, né, porque o envolvimento é considerado um fator importante para o gerenciamento dos fatores psicossociais em qualquer organização. Então, assim, a gente tem que buscar um envolvimento cada vez maior de todas as pessoas aqui dentro da nossa instituição. E aí, como ações recomendadas, pesquisas periódicas para medir o nível de segurança psicológica, de qualidade de vida no trabalho e clima organizacional nas equipes de trabalho no âmbito da instituição, levantamento periódico de dados de absenteísmo por adoecimento psíquico e também verificar a aplicabilidade das medidas previstas nessa norma, que é a ISO 45003, norma global, que dá orientação prática sobre a gestão da saúde nas organizações. Segurança psicológica, como expliquei o conceito um pouco antes, né? Quais ações recomendadas a gente tem aqui para que a gente possa fomentar essa segurança psicológica dos ambientes de trabalho em todas as equipes aqui dentro da instituição? A estruturação de um plano de desenvolvimento das lideranças. A liderança tem um papel que é fundamental na construção dessa cultura de saúde mental. Né? Desenvolvimento de líderes de todos os segmentos de uma organização é um método eficaz para cultivar a combinação ideal de comportamento de liderança que favoreçam a segurança psicológica. O papel da liderança, volto aqui a afirmar, é fundamental nesse processo. A liderança, ela exerce uma influência muito grande na saúde mental dos indivíduos no ambiente de trabalho, e hoje em dia a gente não tem como mais a gente desenvolver uma cultura focada apenas em resultados, mas com um clima tóxico, como colocado aí na tela. Então, as lideranças hoje em dia, elas precisam necessariamente ter esse perfil humanizado, né? Saber como se comunicar com as pessoas, né? Saber como tratar os colegas, aquele método de liderança baseado em controle excessivo, controle de horário, controle daquilo que o liderado está fazendo, enfim, uma vigilância, isso não é mais compatível. Né? Tudo que se fala no meio corporativo hoje em dia, em questão de liderança, esses métodos eles não são mais aceitos porque eles não produzem o resultado esperado. Né? Isso adoece as pessoas, isso não proporciona melhores resultados dentro de uma organização, então a gente tem que realmente trabalhar as lideranças dentro da AGU para que tenham esse perfil. Claro que cada pessoa é diferente e essa personalidade ela precisa ser respeitada, mas liderança tóxica não dá mais para a gente ter dentro dos nossos quadros. Além disso, um canal direto de comunicação, para que os colaboradores exponham suas opiniões, angústias, críticas e sugestões relacionadas ao bem-estar no ambiente de trabalho, devendo haver um retorno à pessoa, promovendo-se o diálogo e a escuta ativa. Muitas vezes uma pessoa, quando está num processo, sinaliza um processo de adoecimento no ambiente de trabalho, muitas vezes ela precisa mais ser ouvida. Né? Então, a gente tem que abrir esse canal de comunicação com as pessoas para que elas exponham. Isso daí está muito relacionado à segurança psicológica. Quanto mais segurança psicológica, mais chances a gente tem de construir um ambiente de trabalho saudável. Então, a gente precisa realmente ouvir as pessoas e uma escuta que seja uma escuta genuína, uma escuta sincera, não é ouvir por um ouvido, sair pelo outro. Mas não, dar atenção realmente ao que a pessoa está dizendo, às necessidades que aquela pessoa está expondo, e também estar aberto a críticas. Né? A gente precisa ter humildade para aceitar críticas no nosso ambiente de trabalho. E, inclusive, é importante eu colocar aqui nessa criação de um canal direto de comunicação, a gente também estimular a comunicação de irregularidades. A gente tem essa questão da denúncia, também algo muito carregado de estigma na nossa sociedade. O denunciante, aqui no Brasil, ele tem um rótulo muito pejorativo, né? Uma construção histórica do denunciante como alguém ruim, que está fazendo um mal. Né? Tanto que existem apelidos pejorativos, né? O caguete, dedo duro, X9. Só que a denúncia, eu acho que talvez até a gente poderia mudar esse termo, de tanto peso que esse termo denúncia, denunciante carrega. Porque a denúncia ela não serve, ela não é feita para de punir uma outra pessoa.
Então, se eu comunico uma irregularidade, lembrando que todos nós somos servidores públicos, nós temos o dever de comunicar irregularidades. E essa comunicação, ela não é feita para punir aquele que está cometendo uma irregularidade. Ela serve para educar. E a gente aqui na AGU já está começando a mudar essa mentalidade, né? A Corregedoria Geral da Advocacia Geral da União, ela já tem trazido essa questão da saúde mental para o âmbito do seu trabalho, né? Não é, a Corregedoria não está aqui só para punir, né? O poder disciplinar, ele é importante, sim, mas a gente tem que ter em mente que o caráter, a veia educativa, pedagógica, ela precisa estar à frente. Então, se a gente tem um canal de comunicação bem estruturado, bem constituído, as pessoas são estimuladas a comunicar determinada irregularidade. Por exemplo, eu estou no ambiente de trabalho em que eu noto que existe uma conduta de assédio sendo praticada de um líder, de uma liderança em relação a um ou mais liderados. Bom, eu estou diante dessa situação. Eu já conversei com essa liderança a respeito disso. Não houve uma mudança comportamental, isso está se acentuando. Nós temos o dever de combater o assédio. Então, assim, a comunicação dessa irregularidade, ela é fundamental para que as instâncias tenham acesso a essa informação. E aí, diante disso, se faz o tratamento da denúncia e se toma as medidas necessárias, que não são exclusivamente para se punir a pessoa. Então, se eu comunico uma irregularidade, eu não estou fazendo mal a um colega. Tem que mudar essa mentalidade, eu estou fazendo bem. Eu estou contribuindo para que a pessoa tenha noção daquilo que está sendo feito e possa ter a oportunidade de corrigir essa conduta e que aprimore naquilo que ela faz no ambiente de trabalho ou propriamente como ser humano. Bom, dito isso, uma outra ação recomendada para a segurança psicológica, implementação de câmaras de mediação. Isso é muito recomendado pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República, mediação como instrumento para resolver conflitos interpessoais, que é algo que sempre vai existir em todo e qualquer ambiente de trabalho. Conflito interpessoal faz parte, e não necessariamente algo negativo, né? O que é negativo é o confronto, é quando passa do limite ali do conflito, mas o conflito ele pode representar uma oportunidade de crescimento. Mas quando esse conflito é mais complexo, é importante que haja uma câmara de mediação com profissionais capacitados para a resolução de conflitos e poder encontrar um denominador comum dentro desses conflitos que acontecem em grande escala no nosso ambiente de trabalho. Outro pilar estruturante, boas práticas. Né? Uma boa prática ela consiste em uma medida identificada e experimentada como eficiente e eficaz em seu contexto de implantação, para a realização de uma determinada tarefa, atividade ou procedimento em prol de um objetivo comum. Ações recomendadas. Bom, com base nos elementos teóricos em matéria de saúde mental no trabalho, pode ser elaborado um manual de boas práticas para o bem-estar laboral. Isso é muito interessante, né? A gente ter esse compilado, né? Vamos construir um manual de boas práticas, né? Com determinadas condutas. A gente tem ali no F. Isso é importante para a gente ter isso em mente. A gente muitas vezes ter algo documentado faz uma diferença, né? Então vamos elencar essas boas práticas, vamos estabelecer, vamos fazer um código de boas práticas, um manual dentro do nosso ambiente de trabalho. E aí com a publicação oficial e ampla divulgação nos meios de comunicação institucional. Além disso, uma outra recomendação de ação é um concurso de boas práticas em saúde mental no trabalho, a exemplo do que ocorre anualmente na Comissão de Ética Pública. Essa iniciativa permite que as ações para o desenvolvimento de uma cultura de saúde mental ultrapassem os limites das respectivas equipes de trabalho. Assim, as práticas compartilhadas inspiram a implementação de melhorias na instituição como um todo. Né? Vamos pegar o que estão fazendo numa equipe e vamos trazer para as outras, vamos dar publicidade para isso. Como falei anteriormente, vou repetir aqui algumas ações que eu citei ali da 5ª região, dentro da PGF, humanizações na PGF3, AGU Mais Vida, saúde mental na PGFN, os trabalhos, os relatórios da ANAF, do Simprofaz, CGBem também, que foi criada no âmbito da Procuradoria-Geral Federal, vem fazendo um trabalho muito importante em relação à saúde mental, bem-estar no trabalho dentro da Procuradoria-Geral Federal. Então, a gente precisa expandir, a gente não pode, essas ações elas não podem ficar escondidas entre aspas, né? Mas não podem ficar limitadas ali dentro do seu próprio ambiente. A gente precisa ter acesso, saber como é que funcionam esses trabalhos, para aí a gente vai pegando os bons exemplos e vai ampliando, vai transcendendo, né? Preciso para que isso reverbere
por toda a AGU, porque a AGU somos todos nós. Então, assim, esse concurso de boas práticas é uma medida interessante para isso, e o programa de integridade, ele pode ser um instrumento com também o potencial de juntar todas essas boas práticas e a gente fazer um trabalho que tem uma repercussão ainda mais ampla. Mais um pilar estruturante, capacitação permanente. A discussão sobre saúde mental, como disse, ainda é cercada por incompreensão e estigma. Então, essas ações de capacitação, elas têm o poder de fornecer subsídios às pessoas para lidarem com o tema de forma humanizada, com mais empatia e menos preconceito. Ações recomendadas. Estamos hoje diante de uma, aqui eu faço questão de parabenizar mais uma vez a SGA por essa iniciativa, agradecer à Escola Superior da AGU pela parceria. Ações, oferta de cursos e palestras com pertinência temática no programa, bem como a formação de um banco de talentos especializados no tema dentro da organização. Temos várias pessoas aqui dentro da AGU que têm construído uma especialização sobre o tema. Então, vamos reunir esse pessoal, a gente precisa de um esforço coletivo que a gente dê realmente as mãos e siga esse caminho. Criação de um grupo de estudos sobre saúde mental no trabalho, tem convergência com o item anterior, Vamos abrir a possibilidade para todos os interessados que queiram participar de debates, com debate, com diálogo, que a gente encontra cada vez mais alternativas, mais ideias, mais soluções, tudo isso também de acordo com aquele conceito que eu trouxe de segurança psicológica. E, além disso, pílulas do conhecimento, e-mails com mensagens pedagógicas e de rápida assimilação, de estímulo ao autocuidado e ao bom ambiente de trabalho. Essas pílulas são muito importantes, que vão multiplicando o conhecimento a respeito do tema. Isso estimula muito a ampliação do conhecimento sobre saúde mental no trabalho. E, por fim, o último pilar estruturante, o monitoramento contínuo. Os programas de integridade, eles inevitavelmente revelam fragilidades e exigem aprimoramentos. É um instrumento permanente, é um instrumento autopoético, Ele não pode ser resistente a mudanças, mas é um programa que não tem fim. Então, é recomendável que as organizações utilizem o tempo como um aliado justamente para aperfeiçoar esses programas, por meio da realização de testes, avaliações dos procedimentos implantados, inclusive com, se possível, auxílio de auditorias externas especializadas. Ações recomendadas. Atualização periódica das pesquisas de segurança psicológica, de clima organizacional, de qualidade de vida no trabalho, dos índices de absenteísmo e do manual de boas práticas. A gente precisa atualizar isso sempre que possível. E a verificação de efetividade das medidas implementadas. Nem tudo vai dar certo, mas a gente precisa agir, a gente precisa colocar alguma coisa para funcionar e com coragem. A gente precisa ter coragem para implementar essas ações, para implementar um programa consistente que tenha uma repercussão nacional, e sabendo que nem tudo vai funcionar como a gente imagina, mas os programas de integridade, eles têm isso como característica. A gente verifica a efetividade das medidas implementadas e aprimora ou substitui aquelas que se mostrarem inócuas e inefetivas. Para fechar, coloco aqui para vocês, agradecendo mais uma vez a todos que estiveram aqui presentes durante esse encontro de hoje, que segurança psicológica, de acordo com essa autora, a Amy Edmondson, autora do livro Organização Sem Medo, segurança psicológica é a crença de que o local de trabalho ele é seguro para riscos interpessoais, que o fato de dar ideias, manifestar dúvidas, preocupações ou assumir erros será bem-vindo e valorizado. E exatamente com base nesse conceito de segurança psicológica que eu estou aqui conversando com todos vocês, apresentando alguns conceitos, apresentando ideias e pedindo ajuda de todos vocês para que estejam comigo nesse caminho. A gente tem muita gente interessada no tema, que já vem realizando trabalhos, então a gente precisa realmente de união de todos nós, uma demanda de todos nós, para colocar isso em frente, levar isso para as instâncias necessárias e a gente se junte, tenha realmente esse ato de coragem de colocar, de reconhecer o problema da saúde mental no âmbito da AGU e arregaçar as mangas para buscar alternativas, para buscar soluções, porque isso vai trazer benefícios para todos nós, com toda certeza. Mais uma vez, obrigado a todos vocês e coloco aqui no final alguns meios de contato, meu e-mail, davicavalieri@agu.gov.br,
Criei um canal no YouTube recentemente, chamado Trabalhando com Saúde Mental, que eu tenho colocado, sempre que possível, algumas pílulas de conhecimento, uns vídeos de 4 a 5 minutos, com temas relacionados à saúde mental. No LinkedIn, quem quiser me adicionar, está aqui o endereço, e em breve, assim, já nos próximos dias, vão ter o lançamento do meu primeiro livro, se chama Compliance e Saúde Mental nas Organizações, vai ser lançado pela editora Dialética, e vou trazer muita coisa aí relacionada a esse tema que a gente dialogou hoje. Tá certo, gente? Obrigado e mais uma vez fico à disposição de todos. Valeu, Simone, obrigado. Nós que agradecemos. Bom, eu estou aqui com algumas... Teve várias manifestações, né? O pessoal, no geral, adorando a palestra, parabenizando, falando da leveza com o qual você tratou o tema, né? Que é um tema muito relevante. E eu... na realidade, assim, teve poucas perguntas, mais manifestações. Eu vou ler algumas manifestações, vou ler algumas perguntas. Duas primeiras que eu vou colocar não seria nem para você, doutor Davi, seria para nós aqui da SGA. A Érica Pinheiro Gomes Cavalcante coloca assim: é difícil conversarmos sobre lideranças tóxicas na AGU. Há um canal adequado para isso? E a Denise questiona qual a diretriz hoje da AGU de enfrentamento de chefias com condutas de assédio. Eu vou responder, porque o que está acontecendo hoje? O canal oficial de denúncia hoje é a ouvidoria, certo? Mas nós estamos com uma consultoria da PNUD, que está desenhando, juntamente com a assessoria especial do Gabinete do Ministro de Diversidade e Inclusão, eles estão desenhando um fluxo, tá? Onde eles definirão a porta de entrada de denúncias, acolhimento, enfim, todas as diretrizes para tratar do tema de denúncia, seja ele de assédio moral, seja ele de assédio sexual, mas lembrando que qualquer porta de entrada é válida, porque muitas vezes a gente não se sente segura em usar a ouvidoria para fazer a nossa denúncia, né? Então, uma chefia que você tenha confiança pode ser uma porta, e nós aqui da Coordenação Geral de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho, a gente também pode ser ouvinte, né, desse momento que a pessoa está passando, tá? Mas brevemente a gente vai ter um fluxo oficial para tratar desse tema. Então, agora a pergunta, doutor Davi, a Cristiane de Castro Guzmão, ela faz duas perguntas, na realidade. A primeira como engajar a alta cúpula da AGU com a promoção da saúde mental? Cristiane, obrigado pela pergunta. Assim, uma pergunta que não é fácil de responder. É um trabalho, eu acho assim, quanto mais pessoas estiverem envolvidas com esse tema, e o nosso encontro de hoje é uma oportunidade para isso, maior a chance de a gente sensibilizar a alta liderança com relação ao tema. Não é fácil, a gente tem dados, os dados são importantes, né, para a gente levar para os dirigentes, e a gente tem que buscar. Eu tenho procurado, de alguma forma, dentro da PGF, levar isso para as pessoas que estão na dirigência. Já mandei e-mail para bastante gente assim, nos últimos tempos. Tenho buscado de múltiplas formas, mas assim, eu acho que a gente vai conseguir a partir do momento em que a gente tiver uma adesão coletiva. Só assim a gente vai conseguir realmente sensibilizar e vamos tentar. Vamos tentar. A gente tem, como a gente tem isso como uma missão, e aqui eu convoco mais uma vez todos aqueles que tenham vontade de participar, de aderir, a gente vamos caminhar juntos. A gente precisa sensibilizar as pessoas, sensibilizar quem está à frente dos órgãos que compõem a AGU, antes que o pior aconteça. Né? É muito melhor a gente sensibilizar, a gente ter uma adesão agora, do que acontecer como aconteceu recentemente com o Ministério Público de São Paulo. E não tem como a gente achar, não, na AGU isso nunca vai acontecer. Isso já aconteceu, a gente já teve casos extremos
né, dentro da AGU. Então, a gente não pode esperar, isso vale para tudo na nossa vida, a gente não pode esperar o pior acontecer para a gente tomar providência. Eu acho que isso daí é uma fala que pode sensibilizar de alguma maneira, mas o fundamental é que haja uma adesão coletiva e que a gente se junte, porque é possível, mas para que isso aconteça, a gente precisa ter um engajamento muito grande. A segunda pergunta da Cristiane é: a existência de muitos afastamentos por questões afetas à saúde mental pode ser um indicativo de liderança tóxica? O que fazer a partir daí? Quem fez a pergunta, Simone? Desculpa. A Cristiane, de Castro Guzmão. Cristiane, é um indicativo, é um indicador, não é o único. Né? A gente precisa, para ter uma noção de a constatação da existência de uma liderança tóxica, a gente tem que fazer um aprofundamento dentro desse ambiente de trabalho. Então, assim, pesquisas de clima organizacional, de qualidade de vida no trabalho, são instrumentos aptos para a gente chegar a essa conclusão. E são pesquisas que não precisam ser pesquisas complexas. Né? Se a gente rodar um questionário dentro de uma equipe de trabalho, e aí assim, as pessoas podem ter autonomia para isso. Né? Porque assim, a SGA, como é que a SGA vai realizar uma pesquisa de clima organizacional em todas as equipes dentro da AGU, uma pesquisa de qualidade de vida no trabalho? Isso é muito difícil. Né? Assim, a SGA precisa da ajuda de todos nós. Né? Então, assim, acho que tiver a possibilidade isso é uma sugestão minha, de se rodar uma pesquisa dentro de uma equipe de trabalho para que as pessoas digam, por exemplo, 2 perguntas objetivas. O que tem te trazido bem-estar no trabalho e o que te traz mal-estar? Isso já traz um norte. Né? A partir das respostas que forem dadas, a gente já começa a ter uma noção de o que está acontecendo nessa equipe. E aí a gente pode chegar à conclusão de alguma coisa que precisa ser melhorada na liderança, ou mesmo nos liderados, mas aí assim, eu acho que escutar as pessoas é fundamental. Quanto à pesquisa, doutor Davi e colegas que estão presentes, nós já estamos em parceria com o MGI, né, que é o Ministério de Gestão e Inovação. Nós já estamos trabalhando para fazer uma pesquisa, tá? A gente já está trabalhando no instrumento, que a gente vai falar sobre clima, uma pesquisa sobre clima organizacional e qualidade de vida no trabalho. Então, logo, logo, a gente vai soltar um instrumento, né, para fazer essa pesquisa, e é de extrema importância que todos participem, né, porque muitas vezes as pessoas, a gente sabe que a gente está, muitas vezes, com excesso de pesquisa, mas é importante, porque a única forma da gente ter um diagnóstico dos nossos problemas é através de pesquisa, principalmente em razão da capilaridade da AGU, né, que é gigantesca. Então, nós vamos soltar sim, né? Já está no nosso radar, e aí eu peço a colaboração de que todos participem e incentive os colegas a participarem, tá bom? Uma terceira pergunta do Diogo Luiz da Silva, em relação à excelente sugestão de criação de câmeras de mediação na AGU, essas atuariam dentro de qual unidade da AGU na sua avaliação? Diogo, obrigado pela pergunta, pela participação. Bom, aí, assim, depende da quantidade de pessoas que a gente conseguir para atuar nessas câmaras de mediação. O ideal é que a gente tenha câmaras instaladas por todos os órgãos dentro da instituição, todas as carreiras. A gente tem exemplos bem-sucedidos em outros órgãos e entidades da administração federal que a gente pode ter como exemplo. A NTT, eu tive contato com um representante da Comissão de Ética da NTT recentemente, me falou que eles fizeram uma câmara de mediação, isso está ajudando demais. E uma parceria que a gente pode estabelecer também é com a Comissão de Ética da AGU. Como a mediação tem sido muito estimulada para a atuação das comissões de ética, então a gente pode trazer a Comissão de Ética da AGU para essa discussão, para que aí a gente consiga formatar um melhor modelo, mas eu acho que isso é uma necessidade, porque conflitos interpessoais a gente tem aos montes, se a gente tiver uma equipe preparada para isso,
e que tem a possibilidade de, então a gente começa criando uma, né? Porque assim, não dá para a gente vamos criar, ter várias câmeras instaladas pela organização. A gente começa com uma e vai sentindo. O que a gente precisa fazer é implementar, que aí a gente vai vendo a possibilidade de ampliação, como é que a gente pode estruturar, mas assim, o ideal, sem dúvida alguma, é que a gente tenha uma quantidade que seja suficiente para atender todas as demandas dentro da instituição. Bom, pelo avançado da hora, né, que logo a gente está chegando bem próximo ao almoço, eu só vou ler, o doutor Davi, ele vai ter acesso a todos os comentários do chat, tá? Eu peço desculpa de não poder ler de todo mundo, mas senão a gente vai passar, né, muito tempo, mas o Ivo Studart Pereira, ele coloca sobre uma pesquisa que eles realizaram lá na PRF5, que corrobora muito com a sua fala, doutor Davi, né, que apesar do quadro delineado na pesquisa, os afastamentos laborais em virtude de problemas de saúde mental mostraram-se baixos, apenas 5% tiraram licença médica com tal motivação. A Elisa Maria Moraes Braga coloca perfeitas pontuações, posso falar que encontrei um muro de isolamento com a afirmação de que eu tinha que me adaptar como sendo um problema só meu. A Vera Lúcia Nóbrega, Pereira da Nóbrega, o programa de gestão com mudanças de forma de trabalho, como teletrabalho, presencial e semipresencial, já ajudou muito a nós, servidores, a termos uma qualidade de vida melhor. A Marcela Ali Tarif Roque coloca, eu gostaria de propor também a seguinte reflexão. Doenças mentais relacionadas à depressão muitas vezes são agravadas com afastamento laboral. Tenho a sensação de que melhor do que o afastamento seria uma modulação da atividade de trabalho, redução de carga e realocação para o novo setor, por exemplo. A Cristiane Guzmão, a AGU precisa de uma política de desconexão que seja institucional e não de chefias individuais. O Fabiano André, o acolhimento e compreensão da chefia e dos colegas tem sido fundamental para a minha readaptação e retorno ao trabalho. E a Mirna Porto, falando sobre a dificuldade que as pessoas têm do pagamento, né, de uma terapia quando necessário, e ela coloca, fazemos terapia para lidar com quem não faz. E muitos não fazem por preconceitos e outros por falta de recursos financeiros. E assim por diante. O senhor quer fazer algum comentário sobre essas colocações dos colegas? Não, todas muito pertinentes, agradeço demais a participação de vocês, vou ler, assim que terminar, eu vou ler todas as manifestações que fizeram ao longo desse encontro. Enfim, mas agradecer mesmo, fazer uma ponderação, a colega falou na questão do afastamento, muitas vezes não ajuda na recuperação, isso é uma verdade, mas assim, o trabalho, como eu falei ao longo do nosso encontro, ele pode ser um aliado, né? Ao mesmo tempo que se a gente tem um ambiente que é ruim, um ambiente de trabalho que é nocivo, ele pode desencadear um adoecimento, ele pode potencializar um quadro já pré-existente, mas se for um ambiente positivo, ele pode ser um instrumento, um aliado importantíssimo na recuperação, né? Porque o trabalho, ele é também uma fonte de felicidade, uma fonte de realização das pessoas. Então, se a gente tiver um ambiente positivo, sem dúvida alguma, o trabalho vai ajudar demais na recuperação de um eventual transtorno mental comportamental. Perfeito. Bom, doutor Davi, em nome da Secretaria-Geral da Administração, da Diretoria de Desenvolvimento Profissional, né, em especial da nossa diretora, Selma Alves, minha, Simone, que sou a coordenadora geral da Promoção à Saúde QVT, da Naira, que é a nossa coordenadora de saúde QVT, a gente quer reiterar o nosso profundo agradecimento pela incrível palestra, a forma como conduziu todo o conteúdo que nos disponibilizou, certamente nos ajudará a construir uma política de saúde mental dentro da AGU e também para que possamos refletir sobre o tema. A gente está muito honrado com essa oportunidade, né, porque é a nossa primeira palestra enquanto coordenação sobre o tema, desde que foi criado. E nessa ocasião eu também quero agradecer a Naira, que é a coordenadora de saúde e promoção QVT, que mesmo estando de licença, ela está aqui comigo, me ajudando. Emocionada, Naira.
Aos nossos queridos parceiros, né, e apoiadores, que sem eles a gente não teria condições de estar neste momento. Então, eu agradeço à Escola Superior da AGU, Assessoria de Comunicação, ASCOM, que nos ajudou muito com a divulgação, a Simprofaz, e a Amprev, que nos disponibilizou alguns brindes que a gente vai sortear, a Associação dos Servidores Administrativos, a ASAGU, que sempre estão nos apoiando. Então, com certeza, sem essas parcerias, o evento não teria o mesmo brilho. E nós vamos finalizar o nosso evento, agradecendo a presença de todas as pessoas, e aguardem agora só para a gente finalizar com o nosso sorteio. Palavra para você, Naira. Olá, voltei. Davi, mais uma vez, parabéns. Obrigada por ter aceito esse convite. Simone, é uma honra estar aqui. Ainda bem que a licença capacitação, né? Não é outra licença. Claro que eu jamais poderia perder. Bom, gente, vamos direto ao sorteio. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Quando tiver ok, por favor, me dê o retorno, Simone. Quero dizer que os brindes é um oferecimento da Simprofaz. Obrigada, se tiver algum representante aqui, obrigada pela gentileza. Também agradecimento ao Amprev, que gentilmente nos ofereceu esses brindes. Claro que é só uma forma da gente agradecer ao tempo disponibilizado e também para dar um pouquinho mais de alegria, né? Assim, a esse evento que trouxe tantas informações importantes. Essa lista foi disponibilizada pela escola da AGU, que está dando, a Escola Superior da AGU, que está dando esse suporte, e numeramos de 2 a 103 participantes. Vamos agora no nosso site. Está carregando. De 2 a 103. Lembramos que o contemplado vai receber o seu brinde independente de onde resida. Vamos sortear. Primeiro número 7. Vamos ver quem é o número 7. Já em seguida, sorteamos o segundo. Número 43. 7 e 43. Verificando na planilha. Número 7, Ana Luzia. Ana Luzia, se você ainda estiver presente, parabéns, você vai receber o seu brinde, que é um livro ofertado pelo Simprofaz. Número 43, Graziele de Oliveira Abrantes. Uma linda garrafa térmica oferecida pela Amprev. Parabéns a todos, obrigado pela presença. E aqui finalizamos o nosso evento. Até os próximos, fiquem ligados nas notícias, que vem muito mais por aí, né, Simone? Com certeza, a gente já disponibilizou para vocês na semana em comemoração ao Dia dos Pais. Nós vamos ter 2 palestras também voltadas para a questão de saúde mental. São 2 palestrantes maravilhosos, então conto com a presença de vocês. Dr. Davi também, conto com a sua presença para assistir essas palestras. E Ana Lúcia, né, que foi como ela é convidada... Ana Luzia, né? Ana Luzia, se ela puder entrar, colocar como que a gente pode entregar esse brinde para ela, a gente agradece. Tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez e a gente encerra a nossa palestra de hoje. Um grande abraço. Bom dia a todos.